Começa agora, Fique por Dentro. Nós estamos no mês de março, e em março nós celebramos as mulheres, e nada melhor do que falar um pouquinho sobre a presença das mulheres na Bíblia. Ainda ontem nós conversamos com a Ludmila Reis, é a nossa líder do Ministério da Mulher na Igreja Adventista no Norte do Paraná. Ela esteve com a gente aqui no estúdio da Novo Tempo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das mulheres na história da igreja. E nós, para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo a autora do livro Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. Esse livro acaba de ser lançado pela editora Mundo Cristão, e a autora é a professora e pesquisadora Lidse Meyer. Ela é pós-doutora em Antropologia e História pela Universidade de São Paulo, a USP, é atualmente docente no mestrado em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Portugal e no Seminário Teológico Batista, também em Portugal. E ela está com a gente aqui na Rádio Novo Tempo e nos dá a honra da presença dela, ainda que online, afinal ela está lá, né, em Portugal, e de lá fala com a gente. Alô, professora, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Ronaldo. Prazer realmente estar aqui com vocês. Um prazer muito grande estar podendo compartilhar um pouquinho sobre esse livro com nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo e nesse programa tão gostoso que é o Fique por Dentro. Professora Lidse, eu gostaria de saber primeiro, né, como surgiu o desejo de escrever esse livro tão especial que trata um pouquinho sobre a história das mulheres, né, dentro da Bíblia. Este livro não surgiu como livro, Ronaldo. Essa é uma pergunta difícil até de responder. Na verdade, eu já escrevi há um bom tempo artigos para revistas como a Revista Ultimato, a Revista da Graça e diversos outros jornais também evangélicos no Brasil e aqui em Portugal também. E um editor, Daniel, da editora Mundo Cristão, lendo esses artigos, teve a ideia de reunir os artigos no formato de livro. Então, tudo começou desse jeito. Ela veio me procurar e falou, professora, pode unir esses artigos e escrever dentro de uma sequência lógica que vira um livro? Eu aceitei, achei ótima ideia, mas a coisa foi crescendo. E dos artigos, então, acabou surgindo a ideia de ser um grande livro, que é este que nós temos aqui, até tenho aqui, não sei se tem por aqui, né? Este livro capa dura, imagens e tudo mais. Ele acabou nascendo desse jeito, só que ele foi sendo ampliado. Então, hoje em dia, ele tem artigos, ou seja, capítulos que nasceram de artigos e foram ampliados, e capítulos que foram escritos especialmente para esse livro, que agora, então, está sendo lançado pela Mundo Cristão. Muito bem. E é bem interessante porque a gente tem ali uma série de discussões preciosas, né? A gente começa trazendo ali um pouco de personagens da Bíblia, mas me parece que há um carinho específico, né? Ou muito especial, pelo momento, a partir do surgimento ali da igreja cristã, efetivamente, né? Ou seja, aquilo que a gente conhece como o Novo Testamento, né? Falando sobre as mulheres na infância de Jesus, falando sobre Maria, também sobre as irmãs Marta e Maria. Me fala um pouquinho sobre esse período, porque esse é um período histórico extremamente importante para dar visibilidade ao ministério das mulheres na igreja, né? Verdade. Embora as mulheres já tivessem papel extremamente relevante desde o Antigo Testamento, este livro, em especial, se dedica apenas ao período do Novo Testamento até o século III, IV, um pouquinho do século IV. Então, ele vai trabalhar mesmo a origem da igreja, os primórdios da igreja cristã. E é por isso que o primeiro capítulo ele dá um pano de fundo para toda essa história. Então, vai mostrar, por exemplo, qual era a situação da mulher no século I, algo que é muito necessário para que possamos entender as histórias do Novo Testamento. Muitas vezes compreendemos mal as histórias porque temos uma visão errada da situação da mulher. Pensamos, por exemplo, que a mulher no século I era uma mulher extremamente subordinada, submissa, que não tinha nenhum poder de fazer nada, que ela era completamente subjugada pelos homens. Isso é completamente errado, isso não acontece no século I. É claro que acontece um judaísmo que
separa as mulheres, isso só vai acontecer no segundo templo de Herodes, que é a separação no local dos homens e das mulheres, nas sinagogas também vai ser separado, mas o cristianismo não age desse jeito. E não age desse jeito até porque já havia uma abertura social para que pudesse ser assim. Porque esse mundo judaico do século I está sob a liderança do quê? Do mundo romano, que na verdade é um mundo greco-romano, que já era um mundo que abriu para a mulher um potencial de liberdade muito grande. Por exemplo, as mulheres já podiam andar, ir e vir por sua própria conta, as mulheres podiam estudar, ter estudo, saber então ler e escrever, dependendo, é claro, da classe social e da cidade onde ela tinha nascido. As mulheres já tinham direito à herança paterna, como também a herança de um marido falecido. Então, isso tudo já modifica muito a situação, até mesmo das viúvas. Então, para ler o Novo Testamento, é importante ter todo esse contexto para compreender que houve uma transformação do Antigo Testamento para o mundo do Novo Testamento e, consequentemente, para o mundo das mulheres do Novo Testamento. E certamente, para ter acesso a esse universo histórico, contextual, é necessário ir para além da Bíblia, né, professora? Sim, por isso minha formação em antropologia, e sou apaixonada justamente pelo que eu chamo de antropologia bíblica, que é o uso da antropologia para compreender a Bíblia. Então, é trazer a Bíblia para a sua origem cultural, para o seu início, realmente, saber quem escreveu aquele texto, para quem ele foi escrito, como era a vida daqueles personagens que aparecem no texto. Isso tudo, então, precisa de uma base cultural, social, histórica desses textos. Então, muitas vezes você vai encontrar nesse livro bases arqueológicas, então, muita coisa que já foi descoberta no decorrer do tempo, e por isso temos uma visão maior desse mundo bíblico, desse mundo do Novo Testamento. Também os estudos historiográficos, então, das imagens que aparecem muitas vezes em pinturas rupestres, pinturas das primeiras igrejas, os textos que são contemporâneos aos textos da Bíblia, tudo isso vai nos dando, então, esse contexto das histórias bíblicas. Então, é muito importante, muitas vezes, usarmos junto com a Bíblia os chamados comentários que fazem isso. Mas esse texto aqui, esse livro, na verdade, ele condensa muito mais do que você vai encontrar em alguns comentários bíblicos. Até porque, embora ele tenha como pano de fundo todos os seus estudos antropológicos, teológicos, enfim, é um livro para todas as pessoas, né, professora? Claro. Ele foi um livro escrito com uma linguagem extremamente acessível, embora eu seja uma acadêmica, não é um livro acadêmico, podemos chamar desse jeito, é um conteúdo acadêmico, mas trazido numa linguagem acessível a qualquer leitor, de qualquer faixa etária, de qualquer formação também. Então, é um livro que pode ser aproveitado por qualquer pessoa, de qualquer gênero também, homens e mulheres. Ele não é um livro só para mulheres. E é interessante que ele foi feito de maneira a poder ser usado em estudo bíblico particular ou em grupo. Ao final de cada capítulo, há sempre alguma pergunta de reflexão. São 2 perguntinhas de reflexão para que a pessoa, então, possa ter estudado o texto bíblico, lido o capítulo, e aí, então, refletir um pouco sobre isso na sua vida pessoal ou na vida do grupo que está estudando o livro. Professora, eu estou aqui com a versão em EPUB, né? Eu gosto muito do Kindle, então sempre gosto desse acesso na versão digital, mas apenas dei uma olhada no livro, não tive a oportunidade ainda de ter acesso à leitura completa do texto. Mas eu terminei de ler um livro sobre Maria, né? Um belíssimo livro sobre Maria. E achei fantástico que você também fala sobre Maria no 4º capítulo. Né? Maria, bendita és tu entre as mulheres. Me conta um pouquinho, né? Estou curioso para saber um pouco o que você traz sobre Maria em seu livro. Maria é um personagem que muitas vezes relegamos a segundo plano nas nossas igrejas evangélicas. Infelizmente, às vezes lembramos de Maria apenas no Natal e esquecemos dela no decorrer do ano, porque parece que o único papel dela na Bíblia é ter sido a mãe do Salvador. Sim, esse papel é fantástico, maravilhoso,
mas Maria acompanha Jesus em todo o seu ministério, está com ele no final da sua vida, na sua ressurreição, e estará também no Pentecostes. Então, Maria é um personagem que tem a nos ensinar para mulheres de todas as idades, e, é claro, para homens também. Eu tenho que lembrar que Maria foi uma adolescente que recebeu uma missão, e ela realmente, como toda adolescente rebelde, ela até questionou o anjo. A gente percebe claramente ali como é que isso é natural da adolescente, da adolescência fazer isso, mas ela assume essa função corajosamente. Ela que cresceu no meio de uma família, que muitas vezes a gente está imaginando sempre família como a gente está acostumado no século XXI, e a família de Maria não era assim, era uma família alargada, ou seja, moravam juntos, avós, tios, primos, todo mundo junto, no mesmo terreno, vamos chamar assim, casas ao redor de um mesmo terreno, se encontrando todos os dias. Uma menina, então, que não tem como esconder a sua gravidez, olha que coragem, né? Com certeza ia sofrer bullying das suas primas e tudo mais, mas essa menina aguentou tudo isso, faz essa viagem sozinha, mostrando como é que a mulher pode viajar, pode andar, né? Vai até Isabel, fica lá um período, volta, tem seu filho. Maria, que vai ter um papel importantíssimo no início do ministério de Jesus, né? Quando ela mostra nas bodas de Caná, João mostrando isso, como a Maria, ela é quem organiza aquela festa, uma mulher, então, com uma vida social ativa, não era uma mulher pobre e coitada que ficava presa dentro de casa, você fala de muito diferente de perceber todas essas histórias dentro do seu pano de fundo. E Maria, depois da boda de Caná, ela segue com Jesus para Cafarnaum, outro detalhe que muitas vezes a gente perde na leitura da Bíblia. E ela vai acompanhar Jesus em todos esses momentos. Embora o nome dela não apareça nem sempre nos textos, ela está lá, junto com Jesus. E em muitos momentos, sim, aparece Maria, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, sendo citados também durante essas caminhadas de Jesus nesses ministérios. Então, Maria é muito importante. Ela foi a primeira professora de Jesus, Ronaldo. Ela foi a primeira que passou os primeiros conceitos de teologia, de religião para Jesus. Só isso já é maravilhoso. E você cita, né, o fato dela estar presente ao longo da vida, né? E um ponto que me chamou a atenção também, né? Não tive ainda acesso ao seu capítulo específico sobre isso, mas esse livro que eu citei, que é Um Olhar sobre Maria, Serva do Senhor, do pastor Valdir Sternegel, ele cita, né, que Maria está lá, inclusive, no Pentecostes, né? Então, no livro de Atos, é a última menção, inclusive, a Maria e os irmãos de Jesus no Pentecostes, ou seja, ela inicia, né, esse percurso ao receber a notícia de que será mãe, e ela percorre com Jesus até a cruz e depois também o início desta nova igreja no Pentecostes. A gente esquece isso, né? Que Maria deve ter falado em línguas também. A gente imagina só os homens falando, mas ela estava lá junto também. Então o Espírito Santo desceu sobre ela também, com toda certeza. Ela está no início da igreja. Então ela é uma figura muito importante. Desculpe, que realmente eu sou apaixonada por ela. Muito bonito mesmo. E certamente quero ler, né, o que você trouxe aqui para a gente a respeito desse assunto. Mas eu gostaria de, assim, certamente daria para a gente papear aqui muita coisa sobre o que você trouxe. Tem várias mulheres que são citadas no seu livro, mas eu gostaria de trazer aqui para a gente fechar o nosso bate-papo um ponto que certamente sempre traz ali um tanto de polêmica, né? Porque a própria Bíblia traz, em alguns momentos, o apóstolo Paulo faz isso, alguns textos que causam um certo desconforto e, ao mesmo tempo, dúvidas, né? Qual seria, então, o papel dessas mulheres na igreja? Elas devem ficar caladas, né? Então, e você trata disso no livro, professora. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho, tendo em consideração, né, o que você descobriu a respeito das mulheres no início da história da igreja, e também até mesmo o que o apóstolo Paulo sugere, o que a gente poderia pensar sobre a presença dessas mulheres ativamente nas igrejas, inclusive nos dias atuais. Uma coisa que é inquestionável é que as mulheres realmente estão presentes e ativas nessa igreja primitiva que vai surgindo no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é recheado de mulheres, né? A própria Lídia, primeira convertida aqui na Europa, que vai liderar uma igreja,
Priscila, que junto com seu esposo Áquila ensinam ao missionário Apolo, que também cuidam de uma igreja juntos, um casal, e muitas outras mulheres aparecem no texto de Atos e nas cartas de Paulo, como sendo mulheres que têm igrejas em suas casas. E quando esse termo diz igreja em suas casas, significa que elas lideram as igrejas. Isso pode parecer estranho para a gente no século XXI, mas isso não é estranho no século I. Primeiro porque eu estou falando dentro de um grupo judeu convertido ao cristianismo. Dentro do mundo judaico, as mulheres são quase que sacerdotisas nos seus lares, porque são elas que são as responsáveis pelo Shabá. Elas são as responsáveis por todas acender as lâmpadas, pelas orações no sábado. E por isso, quando uma mulher se convertia ao cristianismo, era natural que essa mulher também assumisse certa liderança nas suas reuniões que aconteciam dentro da sua casa. Então não é estranho isso dentro do mundo judaico cristão, o cristianismo surgindo dentro do judaísmo. E Paulo mostra isso nas suas cartas também, com tantas mulheres que ele vai citando. Só Romanos 16 é um texto fantástico, com tantas mulheres que ele mostra que cooperaram junto com ele, que trabalharam junto com ele, mulheres que assumiam cargos na igreja como diaconisa, ou uma mulher como apóstola citada, Júnia. Então, sim, as mulheres tinham seu potencial muito forte e eram aproveitadas igualmente. A igreja do século I, a igreja inicial, ela vivencia Gálatas 3:28, quando Paulo diz que em Cristo não há nem servo nem senhor, não há judeu nem grego, mas também não tem homem nem mulher. O carisma do Espírito Santo era distribuído igualmente a todos. O que vai mudar é a partir da metade do século I em diante, porque a igreja começa também a sofrer uma transformação, ela vai passando a assumir novamente, depois da morte de Paulo, ela passa a assumir uma conformação mais judaica novamente. Aquilo que Paulo brigou tanto com Pedro volta a acontecer. Então, alguns costumes judaicos voltam a entrar na igreja, e dentro desses costumes, há também essa separação entre homens e mulheres, que começa a acontecer já na metade do século I. Então, esses textos de que aparecem na Bíblia, nas chamadas cartas paulinas, elas têm que ser estudadas dentro do seu contexto histórico, tem que precisar ver em que período essa carta foi escrita, para começar, que período esse texto foi escrito, não só as paulinas, como também as cartas de Pedro, como também é necessário ver a quem estas cartas estão sendo direcionadas também. Eu preciso lembrar que eram igrejas espalhadas por vários lugares também. Então, eu preciso também localizá-las geograficamente para saber de onde é cada igreja destas. Se é uma igreja da diáspora judaica, se é uma igreja formada só por gentios. Então, o conteúdo da carta precisa ser direcionado também de forma diferente. Muito bem. Bom, a Geniele mandou aqui um recadinho, né? Falou uma aula de história da igreja. Parabéns pelo assunto, Ronaldo. Muito obrigado, Geniele. Também os demais que comentaram aqui. E, de fato, né, uma aula sobre a história da igreja e que eu gostaria, inclusive, de continuar. E eu espero ter a chance de fazer isso em outros momentos contigo, Lídice, né? Junto à assessoria aqui da editora, a gente vai conversar para fazer algumas novas agendas, que eu acho que a gente pode aprender junto muito mais, e certamente quando eu tiver com a leitura em dia do seu livro, vou conseguir, inclusive, explorar melhor aqui o nosso bate-papo, viu? Ai, que bom, que bom. Eu convido a todos que estão nos ouvindo também a conhecerem o livro Cristianismo no Feminino. Um livro, então, que vem não só ensinar a reler os textos bíblicos agora com olhar feminino, por isso o título do livro é Cristianismo no Feminino, é uma releitura do Novo Testamento com olhar feminino, mas ele transcende o Novo Testamento, quando ele então vai explicar um pouco também o que aconteceu com essas mulheres que tinham certa liderança, com as diaconisas, as chamadas presbíteras ou anciãs. O que aconteceu com essas mulheres? Por que elas deixaram de existir com o passar do tempo? E quais são as reminiscências históricas que a gente pode ter destas mulheres ainda até depois do século I, para o século IV, V, VI, assim por diante. Muito bem. Professora, muito obrigado pela sua disposição de falar com a gente. Foi uma alegria te receber. A alegria foi toda minha e fico aguardando, então, o convite para retornar. Muito obrigada. E o convite vai acontecer, viu, professora? Muito obrigado mesmo. A gente sente o prazer e a alegria de te receber aqui na Rádio Novo Tempo
E a você que acompanhou o nosso bate-papo, hoje nós conversamos com Lidse Meyer, ela que é autora de Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. Você pode procurar por esse livro nas livrarias evangélicas, também na Amazon, ou mesmo diretamente na editora Mundo Cristão. A professora Lidse Meyer é pós-doutora em Antropologia e História pela Universidade de São Paulo. Ela é docente do mestrado em Ciência das Religiões lá da Universidade Lusófona de Portugal e no Seminário Teológico Batista também em Portugal. Falou com a gente aqui na Rádio Novo Tempo em mais um Fique por Dentro. A você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Segue o Estação Novo Tempo. Muito obrigada.